na verdade, é porque não é uma especialização, mas eu definiria assim, como se a dublagem fosse uma especialização de ator. Porque você tem que ser ator, tem que ter o DRT, que é o registro, e você tem que ter um curso de dublagem com o certificado que você fez, para começar a dublar, enfim, certinho, a maneira correta é essa, mas só de você ser ator você pode também dublar, mas foi o que eu expliquei, você não teve aquele primeiro contato, aquela primeira experiência com a dublagem para saber se é realmente o que você quer, o que você gosta. Enfim, eu comecei, como eu falei, com teatro e eu fui pra dublagem porque, como eu comecei muito novo, então, tipo, era colégio e alguma coisa, eu não tinha tempo para adequar as duas coisas. Mas tem muita gente, o próprio Celton Mello atuava e fazia trabalhos com dublagem, tem colegas nossos que fazem participações, alguns trabalhos em novelas também. Eu só corrigiria que é o seguinte, não é o ator, o dublador. O dublador é um ator com uma função específica, né? Uma especialidade, né? E no meu caso, quando eu me casei, eu tinha que ter um emprego que eu me sustentasse. Se eu voltasse para o teatro é aquela coisa, né? Irregular, né? Claro que para algumas, o teatro hoje em dia, para uma determinada faixa pequena de pessoas, compensa. E televisão, vamos dizer assim, você fica naquela lagoa. De repente você pega uma novela, alguma coisa, mas depois você cai no esquecimento, é muito irregular. Mas eu gosto muito de dublagem porque eu também tenho uma memória péssima. Então às vezes eu vejo um cara no teatro, uma peça imensa, um diálogo, um monólogo. Eu tenho uma memória péssima, então eu fico imaginando se eu ia dar conta de decorar uma opção de coisa. Então, na minha profissão, eu acho que eu me dou bem interpretando. Eu gosto e sei que eu faço bem. Mas sem o texto na frente, eu não sei se eu tenho um pouco de receio. Eu queria saber se você de algum filme ou de alguma série que vocês tenham feito, vocês têm vontade de redublar, de fazer de novo, alguma coisa que vocês acham que não, eu poderia ter feito melhor aqui? Eu particularmente sempre fico um pouco com essa sensação de que daria para ficar melhor, que eu gostaria de fazer de novo. Mas não necessariamente, né? Porque, você vai aprendendo, você vai melhorando com o tempo. Então você tem que perceber o que você gostaria de fazer diferente para numa próxima oportunidade estar fazendo melhor. Enfim, minha maneira de pensar. Porque a partir do momento que você é crítico demais também, você não acaba vendo nada bom que você faz. E claro que tem coisas que a gente faz que a gente gosta, que a gente acha legal. Eu queria ter feito de novo Duro de Matar 4. Por quê? Da Mata, que é o mestre da dublagem, fez os 3. Minha tarefa ingrata é substituir ele, ele faleceu. Então, eu tenho um time de voz não muito marcante, né? E eu acho que eles pensaram assim, botar uma voz mais neutra. E o que acontece? O Bruce Willis, no original, ele é muito mais neutro do que o Newton da Mata dava. O Newton da Mata botava um molho inacreditável, um charme dele. Ele fazia uma coisa particular. E eu peguei o original e falei assim, não, eu vou fazer linear porque eu não quero ficar tentando competir. O pessoal já vem na Mata, mas não, eu devia ter colocado mais humor. E aí aconteceu essa coisa curiosa que na internet, eu nunca entro com o meu nome na internet, uma fã, uma internauta disse que gostou do Duro de Matar 4, mas que faltou sarcasmo, ironia, malandragem, alguma coisa assim. Eu fiquei muito admirado com aquela avaliação, porque estava corretíssima. Ela estava corretíssima. Tinha que ter humildade para reconhecer. A gente tem que ter humildade para reconhecer quando as pessoas falam uma coisa certa. E aí, quando eu fui fazer o 5, eu mesmo refiz várias falas para botar esse molho e, num caso muito específico, respeitar o que o da Mata, o outro dublador, fazia. Eu acho que você não tem que ficar imitando o mesmo dublador. Mas no caso do Bruce Willis, tinha que tirar o chapéu para dar continuidade ao que o Milton da Mata estava fazendo. Então eu botei muito mais sarcasmo, muito mais ironia, e se eu pudesse eu voltaria e faria um 4 de novo. No Hora de Aventura original, né, tem umas piadas às vezes que são meio mais pesadas, assim, um pouco mais pesadas, eu acho, talvez. Quando vocês pegam assim para dublar, vocês adaptam alguma coisa, diminui um pouco aqui, aumenta um pouco em outro lugar, ou não? No Hora de Aventura,
eu nunca vi uma linguagem própria. A própria situação às vezes é forte. Eu acho que a própria situação não dá para você camuflar muito, né? Às vezes tem mensagens dúbias, tem coisas que eu aqui cá entre nós, não é nem cá entre nós, até já falo assim, crianças muito pequenas, eu acho que os pais deveriam assistir junto, explicar, porque a criança ela é muito fantasiosa, a criança ela tem uma dificuldade de separar a realidade da ficção. Ali tem muita questão de muitas mensagens de morte, algumas coisas assim, né? Então eu considero que não é um desenho para criança, embora as crianças veem e tudo mais. Mas a gente nunca teve que adaptar alguma fala, porque o contexto já era aquele, não tinha como camuflar. Em alguns filmes que também é bem feita, do Hora de Aventura, feita é pelo Mário Menezes, ele consegue adaptar bem já as situações pra gente. A gente muda às vezes gíria, alguma coisa assim, mas de situação específica eu pelo menos não lembro assim. Tem umas coisas dúbias, né? Tem uma princesa lá que tem voz de homem, né? Princesa Caroço. Princesa Caroço, né? Fica uma coisa assim, meio uma mensagem um pouco dúbia, né? Posso perguntar uma coisa particularmente como fã? No original, a Princesa Caroço, tem um episódio que o Jake está se transformando num caroço. E aí eles vão pro mundo da Princesa Caroço. No original, tem uma mudança no tom de voz. Eu pelo menos acredito que tenha, se eu não estou enganada. No original é como se os dubladores estivessem usando algum filtro. E na dublagem não tem filtro. Vocês perceberam essa mudança ou foi escolha de vocês não colocar filtro nenhum e deixar só a voz limpa? Bom, então, essa fez uma pergunta difícil. Fala do mixador. Fala do mixador. Porque o mixador é encarregado de perceber uma mudança junto com o diretor. Às vezes é uma sutileza. Mais ainda o mixador, porque a gente chega, faz a dublagem, efeito, essas coisas é colocado depois. Eu não saberia dizer o trecho, não posso avaliar, mas se você viu... Não, eu sou doida, desculpa. Essa doideira, ela é cabível, né? Porque se tem uma nuance de aplicação de um efeito, ele deveria ser respeitado. Alguém me falou um erro também, que as pessoas erram também, né? Mas teve esse erro, já me falaram que no fim do episódio sempre aparece o nome dos dubladores. E aí falam o número do episódio no fim. E que parece que, tipo, a partir da, eu não sei se era a terceira ou quarta temporada, eles sempre repetiam o mesmo episódio no fim, tipo, falavam o nome dos dubladores e falavam, tipo, episódio, sei lá, 123, né? Episódio 123, até nos outros. Acho que é o 104. 144. 144. Me falaram alguma coisa assim do tipo. Mas é verdade. Isso é verdade. Então aí, mais um erro que deveriam. Se vocês botarem lá, mandar pra Cartoon, quem vai tomar Vou te falar, a dubladora, né? Tem um erro que eu notei assistindo no Netflix, que entraram as primeiras temporadas do Netflix. A Lady Iris, ela fala coreano, né? E aí, acho que no primeiro episódio ela aparece e ela foi dublada em português. Até alguém se tocar. Pois é. Mas foi um episódio só. Eu disse, não, isso deve ter sido no começo, ninguém... Deve ter sido correção, talvez até da própria Cartoon, que viu que foi dublado uma coisa que não era pra ter sido. E mandaram cortar. Enfim. É coreano, de fato. É coreano. Ela fala. E eles, gostado que eles deixam no original e não botam legenda. Isso. É de propósito, pra gente procurar o que ela tá falando. Bom, assim, eu sou um fã de dublagem e a gente pega como exemplo, como muita gente pega de exemplo, é o seriado Chaves, a dublagem sendo muito perfeita, uma dublagem abrasileirada, né? E assim, naquela época no estúdio Gávea, existia o Marcelo Gastaldi, que era o diretor, ele fazia adaptação do texto para brasileirar a série. Ainda existe hoje em dia esse tipo de coisa? Ainda existe quando isso aí cabe a uma única figura, que é a figura do diretor. Ele tem que pegar, tem que assistir a série, tem que fazer as adaptações necessárias. E infelizmente o problema que a gente tem hoje em dia é o tempo. Eles querem todas as produções de maneira rápida, acelerada, e às vezes acaba até que a qualidade não fica boa. Foi o que ele falou no início, tem dublagens e dublagens. Mas quando você pega uma coisa específica, que pô, você vê que merece um tratamento,
é para ser feito, vai ficar muito melhor, as pessoas vão se identificar com o trabalho. O Arquette pode até falar melhor do caso que aconteceu com ele, do Primo Cruzado. Para a comédia, é fundamental que aconteça. E já está provado que quando é falta de, vamos dizer, é falta de inteligência dos donos do produto, dizia assim, vamos acompanhar de perto, como é que vocês vão adaptar, etc. Porque assim como essa adaptação, ou você alavanca uma série, ela funciona incrivelmente, como Chaves, ou ela não acontece. Então é incrível como eles dão pouca importância àquilo que é fundamental. E eu chio na dublagem, porque às vezes fica, não, aquela voz, aquele sincronismo, e ninguém está preocupado com a adaptação, uma boa adaptação, uma criação do personagem. Né? Isso tem que ser feito, e o Chaves deu certo para a gente fazer. Eu quando eu dirigi uma série chamada Mad About You, tem tempo. E a gente adaptava as piadas, pô, isso não tem graça, isso não tem graça. Isso é uma referência que a gente não sabe qual é, barará. Tem que fazer isso. Às vezes você entra no estúdio e do jeito que tá, você fala e eu paro mesmo. Cara, isso não tem sentido, o que é isso? Aí o diretor, não, então vamos ver aqui, peraí. Entendeu? Aí o dublador tem que ficar batendo perna para que o diretor faça o seu trabalho. Né? O Primo Cruzado, que é uma série antiga, que a Globo comprou, por que pareça, eles tiveram essa preocupação, porque um dos personagens era interiorano, era ingênuo. E a graça da série é que ele ia para Nova York, ou ia para Chicago, sei lá, encontrar o primo dele, e ele era super ingênuo, puro, e o primo achava que nada ia dar certo do que ele pensava, mas ele com aquela ingenuidade conseguia tudo. E aí, só que ele era da Grécia. E aí se pensou, vamos fazer um nordestino, um jeitinho arretado de fazer e tal, aquela coisa, um mineiro do interior, né? E tudo mais, e optou por um mineiro que alavancou a série, realmente por causa dessa adaptação. Então eu não entendo eles não pararem para fazer para monitorarem a adaptação que faz com que uma série alavanque ou não. Última pergunta, infelizmente, só explicar para vocês, a programação está muito corrida, tá? Sei que foi curtinho, mas infelizmente vai ter que ser a última, então manda lá. Você falou um pouco disso ontem, eu vou perguntar só porque a gente está na coletiva, né? O dublagem também aqui do Brasil, né, ela tem muito disso, de adaptar, e tem muito de improviso também, né? O próprio Guilherme Briggs, a carreira dele foi alavancada quando ele pega um personagem ali, né, no desenho, que ele improvisava muito, e foi quando foi esse cara. E aí, só que com a tecnologia hoje, né, a sincronia tem que ser muito grande, né, e isso, você escuta que o improviso sempre tem menos espaço, né? Como é que é hoje? Ainda se improvisa ou é uma arte perdida? Hoje em dia começou a era do 5.1, do som, e aí eles têm que... As ondas do Pro Tools, que é o programa que usa para ser mixado, tem que ficar ali perfeito no tamanho, entendeu? Não tem mais aquele... Antigamente, tem séries excelentes aí, que são feitas, improvisadas. Posso até citar uma que é feita em São Paulo, Trato Feito, estava até falando ontem. Não é perfeito na boca, não tá aquela sincronia absoluta, mas é legal de se ver. O pessoal coloca umas piadas, umas coisas engraçadas da gente. E isso aí tá se perdendo e cabe a gente a tentar manter, porque sincronia não é tudo. Às vezes é muito melhor você ver uma coisa que você tá se sentindo bem assistindo, tá achando legal, engraçado, do que a boca fechou no mesmo, não é nem segundo, né? É, sei lá, divisão do segundo em 50 partes, né? Frame. Ela passou meio frame off. Amigo, que eu brigo no estúdio por causa disso. Que você falou. Eu tenho chamado de ditadura do sincronismo. Né? Que às vezes, o cara fazia avaliação só no gráfico de Pro Tools, de ondas, e etc. Fico revoltado com isso, quando a gente sabe que pro espectador, se passou um frame off, é muito menos importante do que se ficou engraçado, se tem empatia na história. Então, às vezes, também o Briggs, o que parece improviso, não é tanto improviso assim, é adaptação. Existe um improviso antigo que o cara saía falando e aí sim ele não consegue respeitar pausa nenhuma. Hoje em dia você tem que se mover nesse universo cada vez mais engessado, com naturalidade, e muitas vezes precisa de tempo. E às vezes ele pega uma produção que ele gosta, ele diz, não, peraí, dá licença, eu quero fazer, né, Padrinhos Mágicos, né, ninguém toca, e a gente acaba tendo esse espaço, dizendo, não, peraí, eu quero acertar. Aí você começa a ter uma certa moral,
você tem uma certa estrada, você bate o pé e diz, não, eu quero melhorar. Você peita o diretor e faz o que você precisa fazer. Às vezes tem esse universo mais engessado, né? Tem coisas até que acabam sendo cortadas hoje em dia. Tipo, porque- quando tá em off, às vezes tinha um espaço sem ninguém falar nada. Então meio que você podia, vamos dizer assim, complementar a piada do outro com uma palavrinha, uma coisa engraçada. Aí chega na mixagem, hoje em dia eles cortam. Você faz no estúdio, às vezes o diretor faz, quer deixar a produção legal. Quando chega na mixagem, o cara escuta. E não tem nada nesse espaço aqui, vou cortar. Pá, corta, joga fora. Só para encerrar, o que eu uso de argumento com o diretor, digo, amigo, se você quer que a pessoa se solte, você tem que dar um universo para ele. Ó, você tem o direito de dizer, ó, teu local é esse, a marcação é essa, mas dentro dessa marcação, você tem que ter um âmbito para se mexer, certo? E isso que eu tenho gritado com os diretores, gritado é o modo de falar, dizer, você precisa dar esse espaço para poder aparecer um pouco de improviso, um pouco de naturalidade.